Sejam bem-vindos ao campus do Centro Universitário da FEI. É com imensa satisfação que recebemos os senhores e senhoras, autoridades, educadores e pesquisadores aqui presentes, vindo de todos os continentes do mundo, que nos honram com a sua presença na 24ª Assembleia Geral da Federação Internacional de Universidades Católicas. Meu nome é Fernanda, sou estudante do curso de Engenharia da FEI e estarei com vocês durante todos os dias do evento. Exibiremos em seguida o vídeo institucional da FEI sobre sua trajetória de mais de 70 anos. Na década de 1940, a Segunda Guerra Mundial abalou a economia da Europa, das Américas, do Brasil. Mesmo diante das incertezas daquele período, em 1941, o padre Roberto Savoia de Medeiros criou a primeira escola de administração do país, a ESAM, Escola Superior de Administração de Negócios, em São Paulo. Idealista, empreendedor e visionário, padre Savoia previu a carência de mão de obra especializada na área de tecnologia e gestão que o Brasil apresentaria com a industrialização e o pós-guerra. Incansável em seus objetivos, em 1946, padre Savoia criou a FEI, Faculdade de Engenharia Industrial. Assim, o Brasil passava a contar com um centro de ensino capaz de atender a indústria que começava a se instalar no país. Na década de 1960, os cursos de engenharia foram transferidos para São Bernardo do Campo, cidade que se transformaria em grande polo industrial, sede de inúmeras indústrias e montadoras multinacionais da área automobilística. Para acompanhar as mudanças provocadas por novas tecnologias, em 1999 foi criada a FCI, Faculdade de Informática, com o curso de Ciência da Computação. E a partir de 2002, as faculdades isoladas tornaram-se o Centro Universitário da FEI, que se revela atualmente um espaço educacional integrado e interdisciplinar, resultado da união das competências da ESAM, FEI e FCI. Atualmente, a FEI possui dois campos, o campus de São Bernardo do Campo e o campus de São Paulo. O campus de São Bernardo do Campo está localizado entre duas principais rodovias que ligam a capital até o litoral do estado de São Paulo e ocupa uma área de 243 mil metros quadrados. A localização estratégica favorece a parceria com muitas empresas e indústrias, já que a região tem um papel significativo na economia brasileira e tem se tornado um dos principais polos tecnológicos do país. O Campus São Paulo, localizado no bairro da Liberdade, com 1.600 metros quadrados e uma arquitetura moderna e alojada, onde são ministrados os cursos de graduação, mestrado e doutorado em administração, além de inúmeros cursos de pós-graduação lato sensu nas áreas de tecnologia e gestão. Mantido pela Fundação Educacional Inaciana Padre Savoia de Medeiros, instituição filantrópica vinculada à Companhia de Jesus, o Centro Universitário da FEI tem como missão principal proporcionar conhecimento aos seus alunos por todos os meios necessários, visando a construção de uma sociedade desenvolvida, humana e justa. É um ambiente pautado pela universalidade das ideias, pelo respeito à diversidade de raças, crenças, classes sociais, ideologias políticas e convicções científicas, que se harmonizam em todas as esferas institucionais. No Campus São Bernardo, são ministrados os cursos de graduação em Administração, Ciência da Computação e 8 modalidades de engenharia. Elétrica com ênfase em computadores, eletrônica e telecomunicações, engenharia civil, química, mecânica e mecânica automobilística, de produção, automação e controle, têxtil e de materiais. O estudante tem à sua disposição laboratórios didáticos e de pesquisa, centros especializados, salas de aula com infraestrutura de audiovisual, biblioteca, livraria, praça de alimentação, restaurantes, conjunto poliesportivo com piscina coberta e aquecida, ginásio de esportes, campo de futebol, quadras de tênis, pista de atletismo, além de capela e um amplo estacionamento. Para estar em sintonia com o mercado de trabalho, os estudantes contam com um setor de estágios e empregos, que possui parceria com mais de 8.000 empresas.
Na FEI, a formação do profissional não acontece só na sala de aula. Os alunos podem desenvolver diversas atividades extracurriculares. Na empresa Júnior, os alunos participam do dia a dia do mercado, desenvolvendo consultoria e projetos para empresas e indústrias de todo o Brasil. A união entre a teoria e a prática não para por aí. Nos projetos Baja, Fórmula, Futebol de Robôs, Aparato de Proteção ao Ovo, Concrebol e Aerodesign, os estudantes desenvolvem todo o seu potencial, que vai desde o planejamento até o desenvolvimento dos projetos. Com eles, participam de competições no Brasil e exterior. Outra opção para o aluno é participar dos programas de iniciação científica, didática e de ações sociais de extensão ou do programa de monitoria universitária. Laboratórios de ponta, equipamentos e softwares modernos e o corpo docente altamente qualificado são alguns dos fatores responsáveis pela excelência dos seus projetos acadêmicos. E também porque a FEI acredita que valores humanísticos, éticos e cristãos desenvolvem uma personalidade responsável, madura e plena. É por isso que a formação voltada para a sociedade e a pastoral universitária estão presentes na vida dos estudantes. Em sintonia com as mudanças do mundo contemporâneo, o Centro Universitário da FEI investe nas atividades de pesquisa e no aprimoramento da competência profissional, colocando à disposição dos graduados em cursos superiores, programas de mestrado e doutorado e inúmeros cursos de especialização. Mestrado e doutorado em administração. Mestrado e doutorado em engenharia elétrica. Mestrado em Engenharia Mecânica. O Centro Universitário da FEI participa do desenvolvimento tecnológico do país através do IPEI, Instituto de Pesquisas e Estudos Industriais, que se destaca por uma avançada infraestrutura laboratorial e pelas competências dos pesquisadores nas diversas áreas da engenharia. Nos últimos anos, a FEI vem obtendo crescente reconhecimento junto à comunidade científica nacional e internacional, graças à sua produção científica de excelente nível nas áreas de tecnologia e gestão, voltada para as exigências do mundo globalizado. Estudantes e professores dispõem de convênios de cooperação acadêmica entre universidades de todo o mundo, objetivando promover a pesquisa, intercâmbio e a internacionalização do conhecimento. Além disso, o Centro Universitário da FEI apoia eventos científicos, culturais e esportivos e serve de palco para diversos congressos e competições. Ao longo de seus 70 anos de existência, o Centro Universitário da FEI tem buscado preservar sua identidade e aperfeiçoar-se no cumprimento de sua missão, formando uma juventude com excelente competência técnica científica e valores humanos que transparecem na sua forma de ser e agir. Uma juventude apta a contribuir para a sociedade, para o desenvolvimento político, econômico e social. www.fei.edu.br Centro Universitário da FEI. Convidamos agora para compor a mesa diretora de abertura da 24ª Assembleia Geral da Federação Internacional de Universidades Católicas, magnífico reitor do Centro Universitário da FEI, professor Dr. Fábio do Prado. Vossa Eminência Reverendíssima Cardeal Zenon Grokolevski, prefeito da Congregação para a Educação Católica do Vaticano. Excelentíssimo presidente da Federação Internacional de Universidades Católicas, professor Dr. Antony Cernera.
Vossa Excelência Reverendíssima Dom Raimundo Damasceno Assis, Arcebispo de Aparecida e Presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Representante do senhor Governador Geraldo Alckmin, Excelentíssimo Secretário de Planejamento e Desenvolvimento Regional do Governo do Estado de São Paulo, senhor Júlio Semeghini. Representante do senhor Prefeito do município de São Bernardo do Campo, Excelentíssimo Secretário do Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, Jefferson José da Conceição. E para dar início aos trabalhos dessa Assembleia, vamos ouvir o Hino Nacional Brasileiro, adaptado pelo maestro João Carlos Martins, e que utiliza imagens da cultura e cidades brasileiras. Convidamos a todos a ficarem em pé para ouvirmos o hino.
Podemos sentar. Convido neste momento o magnífico reitor do Centro Universitário da FEI, professor Dr. Fábio do Prado, para realizar a abertura do evento. Boa noite a todos e a todas. Gostaria de cumprimentar primeiramente os membros nobres desta mesa de abertura das atividades da 24ª Assembleia Geral da Federação das Universidades Católicas. Cumprimento o cardeal Dom Zenon Brukolevics, professor Antony Cerneira, cardeal Dom Raimundo Damasceno, o secretário Jefferson, neste ato representando o prefeito do município de São Bernardo do Campo, Luiz Marinho, e o secretário Júlio Semeghini, neste ato representando o excelentíssimo governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin. Gostaria de cumprimentar também o presidente da Fundação Educacional Inaciana, mantenedora do Centro Universitário, o padre Teodoro Peters, que está aqui sentada na primeira fila, em nome do qual cumprimento pessoalmente cada uma das autoridades aqui presentes, religiosas e leigas, demais convidados, em especial todos os reitores das instituições católicas e não católicas de ensino superior aqui representados. Alguns desses reitores já velhos conhecidos, alguns bastante próximos, outro que estamos tendo, eu particularmente, a oportunidade de conhecê-los neste ato, dirigentes, reitores de aproximadamente 113 universidades católicas do mundo, de 44 diferentes países dos 5 continentes. Certamente, todos aliados na missão de formar indivíduos intelectualmente autônomos, engajados politicamente, preocupados com o bem-estar do próximo e com a mensagem de Deus no mundo. A comunidade acadêmica do Centro Universitário da FEI, uma instituição de formação superior septuagenária, inspirada pela experiência pessoal de Santo Inácio de Loyola, pela ousadia e pela ânsia de saber de todos os seus companheiros que perpetuaram e perpetuam o Magis Inaciano, acolhe a todos. Nesta bela tarde, começo de noite do inverno, nesta cidade de São Bernardo do Campo, com abraço fraterno e desejosa de que esta casa seja, ao longo dos próximos 4 dias, palco efetivo de partilha de experiências plurais, enriquecidas pela diversidade cultural de todos os participantes, no que concerne ensinar e aprender em nossas universidades católicas. E também de profundas e desenraizadas discussões de temas de fronteira que pululam no mundo moderno e que ainda carecem de discernimento. Contextualizo o cenário que vivemos fazendo referência a uma iluminada entrevista que o padre-geral da Companhia de Jesus, Adolfo Nicolás, em visita à província da Califórnia em 2010, concedeu a jovens universitários. Ao ser perguntado de que forma as instituições jesuítas preparam os estudantes para um mundo que busca despojá-los da dignidade, Padre Nicolás brindou-nos de forma muito lúcida com o elenco de cultos presentes na sociedade contemporânea que ameaçam a dignidade humana e que merecem ser desafiados. Ele fez referência ao culto do sucesso e disse: eu penso que temos que reduzir a mentalidade do sucesso. Temos sucessos muitas vezes em muitas coisas. O sucesso nunca deveria ser um princípio
para a competição. Isso é perigoso para todos nós. Nossos estudantes podem aceitar todos os valores que ensinamos na nossa comunidade, nas nossas instituições, mas no momento em que saírem das escolas ou das universidades, se cultuam somente o sucesso, irão esquecer o resto. Citou também o culto à pressa ou à superficialidade, dizendo: vivemos um mundo repleto de fast food, relacionamentos rápidos, aprendizagem rápida, casamentos rápidos, divórcios rápidos. Tudo isso ameaça a capacidade humana de crescer. O crescimento real não é rápido. As coisas reais não são rápidas. A boa ação deve ser uma experiência que nos prepara para a iluminação. É um momento não de pensamento, mas de pura sensação. Citou também o culto à relativização dos valores. O valor, em suas palavras, nunca nascem pela maioria de votos. Os valores nascem do coração, do interior profundo, dos encontros com pessoas ou dos sofrimentos da vida. Se optarmos pela maioria dos votos, então os valores rebaixam, geração após geração, como experimentamos já em muitos lugares. Falou também do culto da excitação. Há uma falta de espaço para o silêncio, dizia Nicolás, para a calma, para a relação pacífica e para a vida em conjunto. O poder curador da calma e da paz é imenso e atualmente o estamos perdendo. Precisamos de tempo para que o coração se recupere e possa se desenvolver. E, finalmente, o culto excessivo ao conhecimento. E ele se explica. O pensamento é muito importante, mas racionalizamo-lo ao ponto de dizer que o pensamento é o melhor de todos os valores. Eu não concordo, disse Padre Nicolás. O coração é o mais importante. O coração envolve tanto o pensamento quanto o sentimento. O coração é um órgão do conhecimento conectado ao cérebro. Prezados senhores, prezadas senhoras, estes são apenas alguns dos aspectos que desafiam a modernidade, impondo-nos a necessidade da constante, permanente revisitação dos nossos projetos institucionais e da revisão dos projetos pedagógicos dos nossos programas de estudo, de modo a garantir que o nosso modo de pensar e agir, coerentes à identidade e missão católicas, sejam apropriados por todos os nossos colaboradores e que apresentem de forma clara um itinerário de formação superior e de desenvolvimento de capital intelectual capaz de discernir sobre esses temas candentes e proporcionar respostas precisas, ainda que contundentes. É o pleno diálogo da fé e da cultura. Prezados, a nossa agenda nos próximos dias deverá continuar a responder uma série de questões que para mim, que para nós todos são fundamentais. De que forma a Igreja colabora com a cultura brasileira e com a cultura mundial? Como agimos e projetamos as nossas ações na pluralidade da sociedade? Como uma pessoa que tenha recebido uma formação católica, principalmente neste momento que a religião tem se tornado cada vez mais íntima e pessoal, se posiciona na sociedade como forma de resgatar ou preservar os valores universais e irrenunciáveis da Igreja? De que forma garantir a dignidade humana, a convivência harmoniosa e pacífica nas diferentes culturas e, quem sabe, a busca de uma nova ordem mundial que não é social, é cultural, é econômica, é política? Uma vez mais fico com o Padre Nicolás, quando afirma: a educação superior é um dos sistemas que a humanidade criou com grande sabedoria para responder às suas necessidades e garantir que a sociedade cresça de uma forma racional. Ela oferece um serviço de discernimento, de racionalidade e de integração.
Não podemos deixar a sociedade nas mãos de improvisadores ou de pessoas que pensam apenas em termos de ganho político e econômico. E até nos antecipa uma estratégia referindo-se à importância do apostolado intelectual. Precisamos estar presentes onde a educação superior está ocorrendo, onde as pessoas estão pensando, para que nesse pensamento haja uma integração de toda a realidade, junto com a abertura a Deus e a transcendência, que não pode ser limitada apenas a um fato científico. Enfim, está claro a todos que a aplicação estrita e puramente técnica dos princípios da ciência física ao escopo da pessoa humana em constante processo de evolução reduz este escopo. E, portanto, as universidades católicas, conscientes disso, têm papel fundamental no sentido de proporcionar a devida orientação a todo o processo evolutivo, que envolve o ensino, a aprendizagem, o serviço e o auxílio ao próximo. Como nos dirá logo mais a professora Brit Marie, novos tempos, novos estudantes, novos professores, eu acrescentaria novos desafios e grandes expectativas. Encerro manifestando a dedicação e alegria de todos que, direta ou indiretamente, trabalharam para preparar esta Assembleia. Todos, tenham certeza, deram o melhor de si para acolher-o e continuarão dando ao longo desta semana. Hoje pela manhã, terminava um pequeno livro de um outro jesuíta espanhol, mas que há muito tempo mora no Brasil, Padre Manuel Iglesias, e oportunamente recebi esta frase: fazer de nossa parte tudo o que é possível, como se tudo dependesse de nós, mas tendo a certeza de que tudo depende de Deus. E nele colocando toda a nossa esperança. Deus quer que utilizemos todos os meios humanos que Ele nos deu, mas quer que o façamos unidos a Ele com espírito de filhos, espírito de liberdade, espírito de criatividade. E assim, tenho certeza, toda essa comunidade tem feito. Que Deus abençoe o nosso trabalho nessa Assembleia e desejo a todos uma excelente estada em nosso município, em nossa cidade e nesta casa. Muito obrigado. Para fazer uso da palavra, excelentíssimo presidente da Federação Internacional de Universidades Católicas, professor Antony Cernera. Good evening. Now, those of you who are rectors in the room will immediately appreciate the dilemma that I'm faced with, which is that half the quotes that Fabio used I had in my text, but he went first, so I will now do a quick editing job. Your Eminences, Your Excellencies, government officials, my colleagues in the Federation, guests and friends. I have the privilege of welcoming you also today on behalf of the International Federation of Catholic Universities to our 24th General Assembly. And as you know, the General Assembly is our most important and highest governing body. So this meeting every 3 years is a very special event for us. We're delighted to be here at this wonderful university. FAE has done an extraordinary job in preparing for us and in opening its doors and its hearts to us. To the Father Petters, Rector Prado, to both of you and to all the members of the staff, thank you very, very much. I also want to thank, if I may, the staff of the General Secretariat of the International Federation of Catholic Universities. They have been preparing for months the work that is allowing this General Assembly to come together as well as it has. So to the members of the staff of the General Secretariat, thank you very much for your good and hard work. It's no accident that we started our gathering, our General Assembly today,
at the Eucharist. Every reflection, every opportunity to think about our identity as Catholic universities ultimately has to find its raison d'etre, its significance, its fulfillment in that which we celebrated a little while ago in the beautiful chapel, the life, death, and resurrection of Jesus of Nazareth, Jesus the Christ. Our identity is rooted in the Eucharist. Our understanding of what human life is all about is rooted in the Eucharist. Our understanding of what it means to be of service in the world is rooted in the Eucharist. So it's no accident that we started at the chapel celebrating the Eucharist. It's also really a wonderful thing that the 24th General Assembly of the International Federation of Catholic Universities is the opportunity for the public proclamation of the patronage of Blessed John Henry Newman as the patron of the Federation. What better patron for us? A good and holy man, a dedicated teacher, an educator, a man of letters, a man of the mind, a man of the heart, who took up the noble task of trying to begin a Catholic university in an area at the time where there was none. His lectures, gathered together in the idea of the university, have inspired generations of people after him about the purposes of a university. Not only those of us who are Catholic, but many, many beyond our world. So it's wonderful that our gathering today also is the time when this official proclamation of John Henry Newman as our patron was made. At the beginning of his rule for monasteries, St. Benedict writes, "Listen, my son, my daughter, to your teacher's precept, and incline the ear of your heart." Listen and incline the ear of your heart. The kind of education that St. Benedict invites us to is an education that engages both the mind and the heart. And that wonderful metaphor of listening with the ear of the heart. The topic of our General Assembly, teaching and learning in the Catholic University in the 21st century, was proposed and endorsed at our General Assembly 3 years ago in Rome. It invites us to reflect deeply this week on the central reality of our lives as educators. As professors, we have something to teach our students, and we have the responsibility to develop in them their capacities to listen and to learn as we prepare them for lives of service to humanity and in their own human development as persons made in the image and likeness of God. In fulfilling our tasks as educators, we acknowledge that we too are always continuing to listen and to learn if we do our jobs well, and that we must continually seek to understand better those whom we teach and the methods that are appropriate for students of today. That is our challenge. This is perhaps our greatest challenge. The students of our universities today are growing up in a world and in cultures that are very different, in fact, if not radically different, than the cultures that most of us grew up in, and certainly were prepared in. It is our responsibility to seek to understand their worlds and the cultural influences on their lives so that we might better help them to listen and to learn the precepts of the Master, Jesus, and to incline the ear of their hearts to what God is saying in our midst, and to see the great work of the Holy Spirit in the world. Their world and cultures are significantly and
profoundly changing in ways that 2 or 3 generations ago would have been unimaginable. The global realities, the social networking, the media, the rapidness of change in communications are creating a reality that most of us in this room are foreigners to. We are at best immigrants in this world of social networking and social media that is their native land. This cannot but affect how they understand themselves and how they learn. And therefore, it must affect how we teach. The Master, Jesus the Christ, and His Holy Spirit are inviting us to collaborate in God's great work of healing the world and humanity and bringing it to the fulfillment that God intends, namely the kingdom of God. This General Assembly provides us with an opportunity to think and dialogue with one another and to learn from each other on these important topics of teaching and learning. But the General Assembly is more than this. The General Assembly is also the occasion for us to reaffirm our solidarity and our communion as sisters and brothers of Catholic universities in the contemporary world. We come from every continent, and we come together as sisters and brothers who share a common mission and a common work, admittedly in very diverse and different cultures and settings, and yet we share a common mission, a common work, a common faith. So the General Assembly provides us with an opportunity of solidarity and communion. I promise you, for those of you who are here for the first time, that by the end of the week, you will discover more deeply how much we have in common as brothers and sisters of Catholic universities in such diverse places as Indonesia, Brazil, the United States, France. We share a common purpose and a common faith. The tasks of research, teaching, and service for the good of humanity, which we share in common because of our Catholic character and identity, invites us to learn from one another and to support one another in what is perhaps one of the most noble vocations that God gives. Be a teacher. We are teachers. And because we are teachers, we are learners. So in these days, let us celebrate what we are. Let us renew and encourage one another in this noble and difficult task of preparing women and men to go out and make the world what God wants it to be. Thank you and welcome. Com a palavra, Vossa Eminência Reverendíssima Cardeal Zenon Grokolevski. Eminencias y excelencias reverendísimas, estimado señor presidente de la FIUC, ilustri señor reitor de esta universidad, honorables autoridades, distintos profesores y docentes, queridos estudiantes, señoras y señores. O Papa Bento XVI, dirigindo-se aos participantes da plenária da Congregação para a Doutrina da Fé, afirmava: como sabemos, em vastas áreas da Terra, a fé corre o perigo de se extinguir como uma chama que deixa de ser alimentada. Estamos diante de uma profunda crise de fé, de uma perda do sentido religioso que constitui o maior desafio para a Igreja de hoje. Diante esta dura realidade, o Santo Padre convocou um ano da fé, que começará
no próximo dia 11 de outubro. Este ano será um momento de graça para renovar a fé e para, com alegria, anunciar Deus ao homem do nosso tempo. Trata-se de um compromisso a que são chamados a inserir-se de modo particular os centros católicos de ensino superior. Lamento muito, mas não sei falar a vossa bela língua portuguesa, por isso continuarei o meu discurso em espanhol. Este ano de la fe, si es vivido seriamente, podrá hacer más incisiva y fructuosa la celebración que estamos preparando para el año 2015, con ocasión de los 100 años de la institución de la Congregación de Seminaris et Studiorum Universitatis, los 50 años de la Declaración Gravissimum Educationis y los 25 años de la Constitución Apostólica Ex Corde Ecclesiae. Me alegraría si se pudiera unir tal celebración con la próxima Asamblea General de la FIUC. Por los motivos antes mencionados, he querido preparar mi intervención en torno al tema de la fe y la Universidad Católica, específicamente aprovechando el lema de esta Asamblea General, enseñar y aprender la fe en la Universidad Católica. Iniciamos esta intervención recordando la pregunta que Jesús hace a sus discípulos. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? En el Evangelio, la pregunta no ha sido respondida y ha permanecido abierta desde entonces. Cada generación a lo largo de la historia ha tratado de responderla y ha puesto todo su empeño por diseminar la fe en Cristo y en su Iglesia. Al respecto, dice el Papa Benedicto XVI en su motu proprio Porta Fidei del 11 de octubre de 2011 sobre el próximo año de la fe. Cito: por la fe, hombres y mujeres de toda edad han confesado a lo largo de los siglos la belleza de seguir al Señor Jesús allí donde se les llamaba a dar testimonio de su ser cristianos, en la familia, la profesión, la vida pública y en desempeño de los carismas y ministerios que se les confiaban. Son muchos los ejemplos de fe entonces heredados a lo largo de la historia. Debo omitir muchas partes de este discurso por motivos de tiempo. Ahora bien, ante estos ejemplos significativos del anuncio incansable de la fe, creo que vale la pena reflexionar sobre el empeño de nuestras universidades católicas con relación a la fe. En los párrafos siguientes me pregunto entonces, ¿en las universidades católicas esparcidas por todo el mundo se podrá hoy encontrar la fe? O mejor, ¿sería razonable definir la Universidad Católica, además de una comunidad académica, como una comunidad de fe? ¿Es la Universidad Católica una comunidad en la cual se puede enseñar y aprender la fe? Dejemos que sea la sabia reflexión de la Iglesia la que nos responda a esas preguntas. Las universidades fueron concebidas, según nos dice la
historia como un cuerpo, como una sociedad, como un colegio, en otras palabras, como un grupo de personas reunidas para ahondar sobre la reflexión y la investigación. Sobre la Universidad Católica como una comunidad académica se ha escrito ampliamente. En cambio, la reflexión propiamente dicha sobre la Universidad Católica como comunidad de fe apareció de manera incisiva en las enseñanzas del Papa Juan Pablo II y ha tomado fuerza y forma con nuestro Santo Padre actual. La Universidad Católica, según el pensamiento del Beato Juan Pablo II, en sintonía con las directrices del Concilio Vaticano II, es una comunidad que tiene como objetivo la búsqueda de la verdad, la cual se obtiene solo cuando se mete en perfecta armonía la fe y a la razón. El Papa Benedicto XVI, desde el inicio de su pontificado, ha tenido una especial dedicación por el mundo universitario. Sus discursos y sus intervenciones no dejan aún ahora de sorprendernos y de invitarnos a la profundización. Con respecto al tema de la Universidad Católica como comunidad de fe, el Santo Padre frecuentemente ha dirigido su mensaje. Por esto, sin temor a equivocarnos y siguiendo el pensamiento de nuestros amados papas, podemos afirmar que la Universidad Católica es una comunidad que trata de mostrar cómo la fe cristiana es fermento de cultura y luz para la inteligencia, estímulo para desarrollar todas las potencialidades positivas para el bien auténtico del hombre. Siguiendo ahora nuestro itinerario de preguntas, veamos cómo es posible enseñar la fe en una universidad católica. Tal vez alguno podría pensar que con la frase enseñar la fe estoy simplemente proponiendo implementar en las universidades católicas algunas lecciones de catecismo para los profesores y para los alumnos. Evidentemente, la enseñanza de la fe católica no puede faltar en la Universidad Católica. Sin embargo, mi propuesta gira más bien en torno al carácter de integridad que obtiene la razón cuando es iluminada por la fe, es decir, hacer ciencia e investigación en las universidades católicas a través de una racionalidad que recibe las luces de la fe. Recordemos que la fe, según el Catecismo de la Iglesia Católica, es una adhesión personal del hombre a Dios. Es al mismo tiempo e inseparablemente el asentimiento libre a toda la verdad que Dios ha revelado. Pero, aunque creer es un acto personal, no significa por ello que sea un acto aislado, sino más debe ser vivido junto con los otros. Ni mucho menos significa que deba estar separado de la razón. En el caso de las universidades católicas, se requiere la presencia de la luz de la fe en las distintas enseñanzas. Como decía el beato Juan Pablo II, la luz de la fe no se coloca fuera de la investigación racional, como su límite o impedimento, sino más bien por encima de ella, como una elevación y una amplificación de su horizonte. La luz de la fe abre a la integridad de la verdad,
aunque obviamente no dispensa a la Universidad Católica de su esfuerzo para la investigación, que también puede ser difícil y doloroso. La luz para el rescate y el auxilio. De esta integración del saber que se propone en todas las universidades católicas, no puede, por consiguiente, faltar la fe. En aquellas universidades católicas donde existe la cátedra de teología, es necesario, por lo tanto, que se enseñe la fe no solo al interno de la misma cátedra, sino también que se conecte dicha cátedra con las demás disciplinas. Como nos dijo el Santo Padre en la última plenaria de la Congregación para la Educación Católica, cito: quiero subrayar también la conexión de la teología con las demás disciplinas, considerando que ella se enseña en las universidades católicas y, en muchos casos, en las civiles. El beato John Henry Newman hablaba de círculo del saber, circle of knowledge, para indicar que existe una interdependencia entre las varias ramas del saber. Pero solo Dios tiene relación con la totalidad de lo real. Por consiguiente, eliminar a Dios significa romper el círculo del saber. En aquellas universidades católicas donde no existe la cátedra de teología o donde la presencia de los católicos es ínfima, los pocos católicos, a ejemplo del resto de Israel, según nos narra el profeta Isaías en el Antiguo Testamento, están llamados a ser la luz de las naciones para que llegue la salvación hasta los confines de tierra. Última pregunta: ¿cómo aprender la fe en una universidad católica? El Papa Benedicto XVI, en su motu proprio Porta Fidei, propone algunas pautas, a saber, reflexionar, profesar, testimoniar y celebrar la fe. En este saludo me concentro solo en dos de ellas: reflexionar y celebrar la fe. La nota de la Congregación para la Doctrina de la Fe para el Año de la Fe ha señalado como tarea fundamental de las universidades católicas, cito, verificar la relevancia que en su enseñanza tienen los contenidos del Catecismo de la Iglesia Católica y las implicaciones que se derivan para sus respectivas disciplinas. A la luz de cuanto he observado arriba, se trata en el fondo de verificar si en la reflexión académica se toma en serio la búsqueda de la verdad en todas sus dimensiones. Es decir, se tiene lugar la integración entre la investigación científica y la debida consideración de las verdades de la fe. Esta integración enriquece sea la ciencia, sea la fe. Un punto para aprender la fe en la Universidad Católica es celebrarla. Por ello, entre los objetivos de Año de la Fe está redescubrir la alegría de creer y volver a encontrar el entusiasmo de comunicar la fe. En otras palabras, se nos propone convertir a nuestras universidades en un ambiente donde la fe en Cristo y en su Iglesia provoquen alegría y entusiasmo, un ambiente y un espacio donde a través de la liturgia y en especial de la Eucaristía se celebre la fe. Un ambiente donde universidades
magistrorum et scholarium, vivan siguiendo su vocación particular de la búsqueda de la verdad, la gozosa experiencia de Dios. Para celebrar la fe, se requiere entonces concebir la Universidad Católica, nacida del corazón de la Iglesia, como una comunidad que forma parte integrante de la Iglesia, como un órgano viviente del cuerpo místico de Cristo, en el cual colabora armónicamente con otros miembros de todo el cuerpo. Cuanto más la universidad viva la realidad de ser Iglesia, cuanto más se siente un elemento integral de la realización de la misión de enseñar conferida a la Iglesia, colaborando con las otras autoridades de la Iglesia y con las comunidades creyentes respectivas, tanto más se convertirá en un signo operante de una realidad trascendente y salvífica. Solo de esta forma la fe puede ser verdaderamente celebrada, fortalecida y profundizada. Conclusión. Con gran fuerza y entusiasmo, a pesar del paso de los años, continúan resonando en nuestros corazones las palabras conclusivas del beato Juan Pablo II en su Constitución Apostólica Ex Corde Ecclesiae, de las cuales hoy quiero apropiarme. Cito: queridos hermanos y hermanas, mi aliento y mi confianza os acompañen en vuestro arduo trabajo diario, cada vez más importante, urgente y necesario para la causa de la evangelización y para el futuro de la cultura y de las culturas. La Iglesia y el mundo necesitan del vuestro testimonio y de vuestra competente, libre y responsable contribución. Gracias. Para fazer uso da palavra, Vossa Excelência Reverendíssima Dom Raimundo Damasceno Assis. Eminências, senhores cardeais, Dom Zenon Grocholewski, prefeito da Congregação para a Educação Católica, cardeal Dom Odilo Scherer, arcebispo metropolitano da Arquidiocese de São Paulo, excelências, Dom Nelson Westrup, bispo diocesano de Santo André, Dom Edgar, bispo da Igreja Maronita no Brasil. Saúdo também o senhor representante do governo do Estado de São Paulo, secretário de governo Júlio Semeghini. Saúdo o senhor professor, o senhor Gerson José da Conceição, representante do senhor prefeito da cidade de São Bernardo, o senhor Dr. Antony Cerneira, digníssimo presidente da FIUC, excelentíssimo senhor Dr. Fábio do Prado, magnífico reitor do Centro Universitário da FEI, senhores reitores, senhoras reitoras, participantes e convidados para participar desta sessão inaugural da 20ª Assembleia Geral da FIUC. Com grande satisfação, participo como presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, da cerimônia inaugural desta 20ª Assembleia, na qual os representantes dos 5 continentes dedicarão seu tempo e talento para refletir sobre a temática ensinar e aprender na Universidade Católica, educar e formar. A presença dos senhores e senhoras é um testemunho eloquente da força universal da Universidade Católica. Tenho a certeza de que o aprofundamento da temática do ensino e da aprendizagem, nossas universidades poderão continuar
com qualidade a sua missão. Em nome da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, posso assegurar-lhes que a Igreja Católica no Brasil a todos recebe cordialmente e com a certeza de que a Universidade Católica, presente em tantos países e culturas, continue oferecendo a mediação para a evangelização, qualificada através do acesso às fronteiras do conhecimento, da pesquisa e da diplomacia universitária. Através das universidades, a Igreja se faz presente para anunciar e testemunhar para a evangelização da vida e a humanização da sociedade. Para a Igreja, é vital que as virtudes pessoais ressoem como virtudes de cidadania na vida pública e política. Os bispos da América Latina e do Caribe, reunidos em Aparecida em 2007, na 5ª Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano, conferência presidida pelo Santo Padre, o Papa Bento XVI, no seu documento final, inspirados na Carta Apostólica Ex Corde Ecclesiae, da Congregação para a Doutrina Católica, expressam o apreço e a necessidade da Igreja pela Universidade Católica. Cito um trecho do documento de Aparecida. Segundo sua própria natureza, a Universidade Católica presta importante ajuda à Igreja em sua missão evangelizadora. Trata-se de vital testemunho de ordem institucional sobre Cristo e sua mensagem, tão necessário e importante para as culturas impregnadas pelo secularismo. As atividades fundamentais de uma universidade católica deverão vincular-se e harmonizar-se com a missão evangelizadora da Igreja. Elas se realizam através de uma pesquisa realizada à luz da mensagem cristã que coloque os novos descobrimentos humanos a serviço das pessoas e da sociedade. Dessa forma, oferece uma formação dada em contexto de fé, que prepare pessoas capazes de juízo racional e crítico, conscientes da dignidade transcendental da pessoa humana. Isso implica uma formação profissional que compreenda os valores éticos e a dimensão de serviço às pessoas e à sociedade. O diálogo com a cultura que favoreça melhor compreensão e transmissão da fé. A pesquisa teológica que ajude a fé a expressar-se em linguagem significativa para estes tempos. Porque cada vez mais consciente de sua missão salvífica neste mundo, a Igreja quer sentir esses centros bem próximos a ela mesma e deseja tê-los presentes e operantes na difusão da mensagem autêntica de Cristo. Continuando a citação do documento de Aparecida, ele afirma que das universidades católicas se espera, sobretudo, o diálogo, fé e razão, fé e cultura, e a formação de professores, alunos e pessoal administrativo, através da doutrina social e moral da Igreja, para que sejam capazes de compromisso solidário com a dignidade humana. Concluo estas palavras com meus mais sinceros votos de pleno êxito para os trabalhos desta Assembleia da FIUC. Em nome da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, manifesto-lhes nossa amizade fraterna e o reconhecimento profundo pelos serviços prestados pelos senhores e senhoras por meio das instituições que representam. Muito obrigado. Para fazer uso da palavra, excelentíssimo secretário de Planejamento e Desenvolvimento Regional do Governo do Estado de São Paulo, senhor Júlio Semeghini.
Obrigado. Boa noite a todos. Eu quero, inicialmente, em nome do governador Geraldo Alckmin, dizer do orgulho enorme que tem em poder recebê-los todos aqui no estado de São Paulo, na cidade de São Bernardo do Campo e na FEI. É um carinho muito grande e um orgulho, e nós queremos nos colocar à disposição para tudo aquilo que for possível, para que, na verdade, seja o maior sucesso a 24ª Assembleia Geral da Federação Internacional das Universidades Católicas. O Brasil vive um momento muito mágico, um momento de desafios, onde os brasileiros cada vez mais despertam em si, na sua comunidade, a vontade de viver, de vencer algumas coisas que há muito tempo a gente imaginava e, às vezes, não se propunha, não se dispunha, não acreditava para esta luta. E, neste momento, a gente percebe realmente que o Brasil, não só dentro do seu país, o seu povo se desperta para buscar nessa relação nos grandes eventos que tem vivido nosso planeta hoje em dia. Conquistamos há pouco tempo, estamos nos preparando muito para realizarmos a Copa do Mundo de 2014, assim como também as Olimpíadas, as próximas. Começa agora na Inglaterra e o Brasil já está lá aprendendo e se preparando para fazer uma grande Olimpíadas, receber todos os povos de maneira integrada, feliz, como é um momento de união e de confraternização que uma Olimpíada pode proporcionar. Mas, como católico, percebo que essas coisas vencem essas barreiras limitadas nos grandes eventos da mídia. O Brasil, hoje, aqui em São Paulo e na FEI, liderada pelo seu reitor e por todos aqueles daqui da cidade, se mobilizam e trazem para nós esse momento especial, tão rico, que é a 24ª Assembleia Geral. Quero saudar a todos, antes de citar o nome, das palavras maravilhosas, sábias, que pude ouvir aqui nesta mesa. É com um orgulho muito grande que faço e tentarei transmitir parte delas, principalmente, ao nosso querido governador Geraldo Alckmin. Mas fico muito orgulhoso de ontem, quando estava na missa, na comunidade, na paróquia de Santa Terezinha, de já ver com que, na verdade, os católicos começam a se mobilizar para mais um desses grandes eventos, que às vezes a gente não percebe, que a jornada que terá é a Jornada Mundial da Juventude. Foi dito aqui da luta em que o Papa tem feito e se dedicado pelos jovens. O Brasil começa um ano antes a se preparar para uma grande jornada internacional da juventude. E temos certeza que vamos trabalhar, participar e receber todos esses jovens para juntos saudarmos, abraçarmos e homenagear o nosso querido Papa. Me parece que o Brasil realmente se desperta como um todo, aproveitando as oportunidades que, na verdade, lhes são dadas. Quero, em nome do governador também, não em nome dele, mas como um secretário de Estado, dizer do orgulho que tenho em ter um governador extremamente religioso, católico, que faz, na verdade, do catolicismo, do conceito de humanidade, o seu dia a dia, nas decisões de distribuir os seus recursos, na sua agenda, na prioridade de estar próximo às pessoas e no exemplo que tem dado. E é um orgulho muito grande para mim, como secretário, estar aqui representando. Gostaria de falar apenas algumas palavras bastante rápidas, como testemunha. Sou engenheiro, formado nesta faculdade, na Faculdade de Engenharia Industrial, e aqui tive a oportunidade, não só de ser um grande técnico, de participar de grandes empresas de telecomunicações, buscar tecnologia, trazer para o Brasil, ou mesmo no mundo das comunicações, onde tive aqui no ex-reitor o nosso querido Márcio, saudoso, que faleceu há pouco tempo, ex-reitor e nosso professor, a oportunidade de ter crescido como engenheiro, mas, acima de tudo, de ter me despertado para a vida humana. Com essa experiência, pude ser deputado federal, hoje sou deputado federal, por 12 anos acompanho a luta das universidades católicas, de uma grande construção de um marco regulatório da pesquisa, do desenvolvimento e da disseminação dessa consciência toda, dessa ciência toda, a toda a população brasileira. E hoje quero poder estar aqui nesta faculdade e poder fazer esse depoimento. Quero agradecer, então, ao professor Dr. Fábio do Prado,
que, como reitor, meu de ex-aluno que aqui sou, o orgulho de estar vivendo esse momento na FEI. Ao Cardeon Zenon Grokolevski, prefeito da Congregação para a Educação Católica do Vaticano, o professor Antony Cernera, presidente da Federação Internacional das Universidades Católicas, Dom Raimundo Damasceno, de quem tenho um orgulho enorme de poder acompanhar e assistir algumas missas, arcebispo de Aparecida e presidente da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, ao Jefferson José da Conceição, secretário municipal, representando nesse ato meu amigo, ex-deputado e companheiro Luiz Marinho, prefeito do município de São Bernardo do Campo, ao padre Teodoro Peters, presidente da Fundação Educacional Inaciana, e a professora Brit Mari Bart, palestrante da conferência inaugural, e parabenizá-la pelo tema da palestra, Novos Tempos, Novos Alunos e Novos Professores. Me parece que realmente essa assembleia começa no caminho certo. Todas as autoridades, presidentes de associação, mas, em especial, a minha carinhosa Fernanda Salles, também aluna hoje aqui desta faculdade. Quero, para concluir, dizer da importância de algumas coisas que talvez não tenham sido colocadas nessa mesa, de um papel de uma universidade católica. Vivi aqui, desde a fundação do Padre Saboia, na FEI. Vivi o momento em que o Brasil podia optar por ser um grande montador de carros, dar emprego, que já seria uma grande oportunidade no mundo da crise que vivíamos na época de década de 80, ou sonhar e realizar o sonho de sermos realmente uma das maiores indústrias automobilísticas do mundo, dando oportunidade ao brasileiro não apenas de seguir as ordens, os manuais que vinham das nações desenvolvidas, mas desenvolver os seus próprios carros, preparado para as nossas estradas, para os nossos ambientes, e, por que não, o novo combustível, que é o álcool, que foi desenvolvido, aprimorado, e hoje é uma energia limpa que está sendo disseminada ao mundo inteiro. Em nome de todos vocês, quero ressaltar que vocês têm feito muito pelo mundo, e as universidades católicas muito pelo Brasil. O exemplo da FEI não é único, está distribuído em várias partes desse país. Não só como um grande centro de disseminação do conhecimento, de oportunidade àqueles que podiam ou não pagar, mas, acima de tudo, também como um porto seguro, como foram as universidades católicas e é a Igreja Católica em todos os momentos difíceis que esse Brasil passou. Fosse nas greves, fosse nos momentos difíceis de mudanças de poder, nas perseguições, em todos os lugares, o sonho do brasileiro era: vamos nos proteger numa igreja católica, vamos buscar o conhecimento numa universidade, vamos com fé vencer, lutar e construir o Brasil. É este o Brasil que nós construímos ao lado das universidades católicas e, por isso, estamos aqui não só atrás dos grandes eventos, mas realizando essa 24ª Assembleia Geral e nos preparando para uma grande jornada mundial da juventude para receber com muito carinho o nosso Papa do ano que vem. Parabéns a todos vocês, que Deus continue iluminando-os e dando oportunidade. E que essa experiência do Brasil, como foi dita por mim, também aqui agora há pouco, pelo professor Antony Cernera, que está se preparando, está num grande trabalho sobre vírus. Isso é importante. Não podemos mais apenas nos preocupar em fazer apenas a pesquisa pura ou aplicada, visando a necessidade desse país. No mesmo momento em que se deve avançar na pesquisa, no desenvolvimento, tem que ter a preocupação de disseminar aquilo que já desenvolvemos e construímos. Espero, Cernera, que o Brasil seja um grande parceiro seu nas pesquisas, mas, acima de tudo, na produção de vacina e poder oferecê-las àquele país que ainda não as tenha. Muito obrigado, felicidade a você, um grande trabalho, parabéns e boa Assembleia a todos vocês. Com a palavra, excelentíssimo secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, Jefferson José da Conceição. Boa noite a todos e a todas. Quero, em nome do prefeito Luiz Marinho, dar as boas-vindas de nossa cidade a todos os membros desta Assembleia Geral, a hierarquia da Igreja Católica, Vaticano, representante da CNBB, o arcebispo de São Paulo, o bispo da diocese local, a hierarquia acadêmica, reitores aqui
representados aqui na mesa pelo reitor Dr. Fábio do Prado, professores, os membros da mesa. Além do Fábio, nós temos o cardeal Zenon, o professor Dr. Anthony Cerneira, o Dr. Raimundo Damasceno Assis, o senhor Júlio Semeghini, representando o governador do Estado. Tenho amigos aqui na plateia também, a professora Rivana, o professor Waldman, da Universidade Federal do ABC, vi também o professor Márcio, da Metodista, entre outros amigos. Falo aqui em nome do prefeito Luiz Marinho, que, em função de agendas inesperadas, não pôde estar presente aqui, mas pediu que eu transmitisse a todos vocês a sua alegria por acolher a 24ª Assembleia Geral da Federação Internacional das Universidades Católicas. Reafirmo, como disse o meu colega anterior, o Júlio Semeghini, que o país, de fato, vive um bom momento nos últimos anos, no campo econômico, no campo social. A inclusão ao mercado interno de amplas camadas da população que antes eram excluídas, por meio de programas como o aumento do salário mínimo, o Bolsa Família, aquela bolsa que concede um valor às pessoas mais carentes para que elas possam sobreviver com suas famílias, e o crédito popular, essa e outras políticas possibilitaram o crescimento do país, ao mesmo tempo em que reduzíssemos, nos últimos anos, duas grandes mazelas que o nosso país aqui, juntamente com outros países aqui da América Latina, tem, que é a péssima distribuição de renda, que ainda nos caracteriza, e a pobreza de amplas camadas da população. Na educação, apenas para ficar neste campo, houve um forte esforço de inclusão social. Nos últimos 10 anos, nós constituímos, no Brasil, 15 universidades federais, e constituímos um importante programa de inclusão, que foi o ProUni, que é um programa de financiamento às populações mais pobres, para que elas possam se integrar às universidades, participando das faculdades privadas. Aqui na FEI, inclusive, fui informado que cerca de 700 a 800 alunos são provenientes do ProUni. Isso nos deixa muito contentes. Os senhores estão numa região, num estado e numa região histórica, simbólica. E nós ficamos muito contentes quando soubemos que iríamos abrigar aqui essa assembleia. Esta é uma região que sintetiza as possibilidades da realização de homens e mulheres de boa-fé, que podem até viver em conflitos, mas que, se estiverem dispostas ao diálogo, podem chegar a uma síntese construtiva em prol do desenvolvimento e do bem-estar de todos. Nós aqui estamos no maior parque industrial da América Latina. Nossa região, que nucleia a indústria automobilística, viveu intensos conflitos trabalhistas nos anos 70. Conflitos inúmeros, mas fruto de uma busca constante de aproximação entre as partes, e aqui quero dizer que a Igreja jogou um papel importantíssimo neste diálogo. Hoje nós temos uma região que vive um momento rico de crescimento, um momento de disposição ao diálogo. Aqui nós tivemos experiências inovadoras, como a aproximação de 7 prefeituras constituindo um consórcio intermunicipal. Nós constituímos aqui uma agência de desenvolvimento econômico dos 7 municípios, e daqui nasceu, daqui proveio o nosso presidente Lula, tão querido pela população brasileira. Tal como em várias outras cidades brasileiras, São Bernardo do Campo ainda tinha, quando nós assumimos aqui o governo municipal, em 2009, o prefeito Luiz Marinho encontrou um quadro com muitas crianças fora da escola.
E isso caracteriza muitas das cidades brasileiras. Nós constituímos 17 mil novas vagas, esperamos reduzir eliminar essa questão da exclusão das crianças fora da escola. Isso é um desafio não apenas do governo de São Bernardo, mas de muitas cidades do estado de São Paulo. Contamos também com o governo do estado tendo um importante papel nessa tarefa. Nós também estamos montando aqui na nossa cidade escolas de período integral, que nós denominamos de CEL, onde as crianças podem ficar estudando o dia inteiro, estudando e praticando atividades esportivas e culturais o dia inteiro. Isso é muito importante porque vai se refletir lá na frente naqueles jovens universitários que vão chegar aqui nas faculdades. Estamos com um intenso diálogo com as nossas faculdades e universidades em temas como o Parque Tecnológico, por exemplo, que aproxima a gestão pública, universidades e setor produtivo. Mas creio que é importante que tenhamos claro que os desafios colocados à nossa sociedade, aos gestores públicos e às universidades, inclusive as católicas, e principalmente, diria, são gigantescos. Questões relacionadas à qualidade de vida das pessoas continuam ainda merecendo respostas melhores. Por exemplo, como incluir os excluídos? Como reduzir as desigualdades de gênero, raça e classe social? Como garantir a liberdade de pensamento e do credo das pessoas? Estes são desafios que temos que continuar enfrentando se quisermos atingir um pleno desenvolvimento. Encerro desejando a todos um pleno êxito nos trabalhos e sejam bem-vindos novamente à nossa cidade, nossa região e nosso estado de São Paulo e ao nosso país, Brasil. Agradecemos às autoridades da mesa diretora de abertura. Neste momento, iremos desfazê-la para iniciar a conferência inaugural.